Você sabe a diferença entre a desconcentração administrativa e a descentralização administrativa? Fica aí comigo para mais uma dica monstruosa. Vamos lá, pessoal? Vamos falar sobre um tópico extremamente relevante da matéria de direito administrativo, tá? Que está aí no seu edital. Nós vamos falar sobre a organização administrativa, ok? Eu vou falar com vocês aqui rapidinho alguns tópicos principais, tá? Não vou aprofundar, vou me ater aqui no que é de mais importante e é mais relevante para a sua prova, ok? Gente, a administração pública, né, ela tem lá algumas finalidades, né? E a principal finalidade da administração pública é garantir o atendimento aos interesses públicos, tá? Aos interesses públicos. Ok? Deixa aqui que a minha caneta deu ruim. Vamos de novo. Aos interesses públicos, ok? Então, esse é o grande objetivo da administração pública. Garantir que seja atendido, né? Que sejam atendidos os interesses públicos, tá? Através da oferta de serviços, ok? E ela, né, pode oferecer esses serviços, olha, de maneira direta, e ela faz de maneira direta quando ela faz esses serviços através, olha, União, Estados, Municípios e DF, ó, através de seus ministérios e secretarias, tá? Então, quando a própria administração, com seus agentes diretos, suas secretarias, no caso dos municípios e dos estados, né? E ministérios, como é o caso da União, né? Do governo federal. Quando ela mesma oferece, né, os seus serviços, ela está fazendo de maneira direta, tá? Por isso que a gente fala que essa é a administração direta, é a própria secretaria, são seus próprios ministérios, ok? E diretamente pode ser de maneira concentrada ou de maneira desconcentrada, tá? Então vamos supor, existe um relatório, existe uma declaração, tá? Que o cidadão tem direito a receber da administração pública, uma certidão, uma declaração. Quando a Secretaria, por exemplo, de Educação emite essa certidão, ela está fazendo de maneira direta e concentrada, ou seja, ela está fazendo no seu núcleo direto, ok? Agora, por exemplo, quando essa declaração ela é emitida numa escola, que é um órgão vinculado à Secretaria de Educação, nesse caso ela está fazendo de maneira desconcentrada, tá bom? Ou seja, através de uma ramificação dessa administração direta, tá bom? Agora, a administração também pode criar entidades, empresas, fundações para oferecer alguns tipos de serviços específicos, tá? Para atender o interesse público de maneira específica, tá? Essa atuação da administração a gente chama de atuação indireta, é a administração indireta. Essa administração indireta ela é descentralizada, tá? Descentralizada. Ela vai fazer através das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista, ou seja, o poder público vai lá e cria uma autarquia, cria uma fundação ou cria uma empresa, uma sociedade de economia mista, cada uma vai ter suas características que nós não vamos entrar nessa aula, tá bom? E essas entidades é que vão prestar determinado serviço à população, tá? De maneira indireta, ok? Então a administração dessa maneira está usando uma entidade para prestar o serviço, então de maneira indireta.
O que eu quero que você se atente, tá? Deixa eu até apagar aqui esses rabiscos vermelhos. O que eu quero que você se atente, que é onde as bancas estão pegam vocês não só uma vez, muitas vezes, tá? É a diferença entre desconcentrada, entre atuação direta e desconcentrada, para atuação indireta e descentralizada. Então, desconcentrada e descentralizada são duas maneiras de atuar da administração que as bancas gostam de confundir, né? De falar um caso e você ter que dizer se esse caso é uma atuação desconcentrada ou uma atuação descentralizada. Então, a gente vai aprender agora a diferenciar essas duas maneiras de atuar da administração, tá bom? Olha só, eu fiz para vocês um esqueminha aqui, tá? Esses esqueminhas nós estamos disponibilizando lá no nosso Instagram para você ter no seu celular. Depois, no final, eu vou passar para você o nosso endereço do Instagram, né? Para vocês poderem ir lá, né? Passar, nos seguir e ter acesso a esse material, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, desconcentrada. Olha qual é o macete, gente, ó. Olha o CO aqui em destaque, né? CO aqui em destaque, desconcentração, tá? Na desconcentração, ó, eu tenho o C e eu tenho o OR, de cria órgãos, ok? Na desconcentração, a administração ela vai criar um órgão, tá? Então, vamos supor, a prefeitura tem que cuidar, né? O poder executivo ele tem que cuidar da educação, ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar do meio ambiente, ele tem que cuidar das finanças, né? Ele tem que cuidar do urbanismo. Então, assim, existem várias preocupações que o Poder Executivo tem. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer através de uma desconcentração. Ele vai criar secretarias, né? Então, ele vai lá e cria Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente. Ele vai criando órgãos, né? Que essas secretarias nada mais são do que órgãos da administração, tá? Para poder cuidar de um determinado assunto. Então, essa criação de órgãos, tá? Dentro desse corpo, né? Que a gente chama de administração pública, o órgão é uma atuação desconcentrada, tá? Quando um agente público que é ligado à administração direta, a uma secretaria, ao próprio Poder Executivo, à prefeitura, quando ele toma uma atitude, né, quando ele age de maneira desconcentrada, tá bom? Então, preste atenção. Desconcentrada, você vai guardar o C e o O, e vai guardar que C e O é cria órgão, ok? Quando a administração age de maneira desconcentrada, gente, há hierarquia. O que quer dizer? Olha, eu tenho aqui a prefeitura, vou botar assim, eu tenho a prefeitura, tá? E ela vai criar o quê? Secretarias. Secretaria 1 e Secretaria 2, tá? Igual aqui o esqueminha, ó, de hierarquia aqui, tá vendo? Ela vai criar, ela vai ter uma hierarquia. Aí essa secretaria cuida, vai fazer lá a superintendência 1, a superintendência 2 e a superintendência 3. Olha, essa secretaria criou mais 3 órgãos, tá vendo? Sempre ligada a quem? A prefeitura. Então, a administração pública aqui está agindo de maneira desconcentrada. Só que essa secretaria aqui, ela está subordinada ao prefeito, tá? Diretamente ao Poder Executivo, ó. Essa aqui também está subordinada ao Poder Executivo. Essa superintendência está subordinada à secretaria, que está subordinada à prefeitura, entenderam? Então, quando é um órgão atuando, ele está hierarquicamente abaixo. Ele tem que prestar contas o tempo todo, ele age debaixo de comando dos órgãos superiores, tá? Das entidades, né, da administração que está acima dele, tá bom? Nesse caso, ó, é distribuída a competência dentro da mesma pessoa jurídica. Então, qual é a pessoa jurídica? Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a pessoa jurídica onde está havendo atuação. Ah, mas é uma secretaria, é a escola. É a Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Para você ter uma ideia, vamos lá. Vamos falar de um exemplo trazendo para a área da educação, né? Para quem vai fazer concurso para a área de educação. Né?
Acho que nem é um caso, né? Porque isso aí vocês estão fazendo para a guarda municipal, mas vou trazer para a área da educação, porque eu acho que é uma maneira simples de vocês entenderem. Eu tenho a prefeitura, né, de São Gonçalo, aí você vai ter lá a Secretaria de Educação de São Gonçalo, que é um órgão da prefeitura, é uma atuação desconcentrada da prefeitura. Essa secretaria vai ter lá, atuando, né, as suas ramificações e as escolas. As escolas também são órgãos vinculados à secretaria e vinculadas à prefeitura. Então, as escolas não têm, vamos supor, quando você pegar lá, quando você, por exemplo, for colocar lá, né, vamos supor que você trabalhe dentro de uma secretaria ou dentro de uma escola, você trabalha, na verdade, para a prefeitura, né? O seu órgão empregador é a prefeitura, você está vinculada hierarquicamente à prefeitura, entendeu? Então, isso é uma maneira de atuar de maneira desconcentrada, tá bom? Agora, vamos falar aqui de descentralização. Olha, a descentralização, você vai se ligar aqui no C, no SE, no CE, SE mole, CE, né, de centralização. CE cria entidades. Então, na descentralização, a administração ela vai criar entidades, outros entes, né, que vão ter sua própria personalidade jurídica, tá? Vão ter a sua própria existência, independente da administração. Nesse caso, não existe hierarquia, o que existe é uma vinculação, tá? Ou seja, por exemplo, o serviço de limpeza urbana, normalmente a prefeitura cria uma empresa e essa empresa é responsável pelo serviço urbano, né, de limpeza urbana. Esse serviço de limpeza urbana, essa empresa, ela está vinculada à prefeitura, mas ela não está subordinada. Quem vai? Ela mesma é que vai tomar as decisões pelas suas secretarias, pela sua maneira de proceder, tá? É um exemplo aí de descentralização, né? Seria o caso aqui no Rio de Janeiro, da cidade do Rio, da Conurb, né? Em Niterói tem a prefeitura de Niterói, tem a Clean, que é uma empresa pública, uma empresa que pertence à prefeitura, mas ela é uma empresa que não está hierarquicamente subordinada à prefeitura, tá? Então, assim, ela funciona de uma maneira mais independente, tá? Nesse caso, olha, da descentralização, a competência é distribuída para outra pessoa jurídica, tá bom? Tranquilo? Então, agora, nós vamos fazer 2 exercícios da Selecom recentes, 2020 e 2019, a respeito desses assuntos abordados, tá? Da organização pública, da administração pública direta e indireta, da desconcentração e da descentralização. Só que antes de fazer esse exercício, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso material para esse concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Nós temos aqui, ó, 80 questões comentadas de Direito Constitucional e Administrativo, 90 questões comentadas de Português, gente, só da Banca Selecom, 45 questões comentadas de Estatuto das Guardas, tá? E do SUSP. Temos 70 questões comentadas de Direito Penal e Processual Penal, 50 questões comentadas de Estatuto do Servidor, 150 questões comentadas de Informática e 82 questões comentadas de Legislação Extravagante. Cada apostila dessa, gente, custa apenas R$12, tá bom? Cada uma R$12. Você pode adquirir lá no nosso site expressoconcurso.com.br. Também pode pagar pelo boleto bancário no PagSeguro, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Quiser pagar com transferência, depósito bancário, também é possível. Lá no final eu vou mostrar para vocês os nossos contatos, né, o nosso zap, você pode entrar em contato, a gente passa para você as nossas informações bancárias, tá bom? Então lá no final eu vou mostrar para vocês os nossos contatos aí, se você se interessou pelo nosso material, tá bom? Vamos lá, gente. Questãozinha da Selecom de 2020, ó, bem recente, né? Vamos ler e vamos resolver. E essa questão aqui foi inclusive para a Guarda Municipal, tá?
Lucy integra a administração pública municipal, ou seja, ela faz parte, ela está dentro da administração pública municipal, tá? E preside comissão que visa organizar o setor de recursos humanos. Para atingir seus objetivos, deve realizar isso, segundo características da atividade administrativa, de forma A, abstrata, B, imparcial, C, direta, D, subjetiva. Gente, aqui está falando claramente de alguém que está dentro da administração, tá? Que é a Lucy, ela está dentro da administração pública, tá? Ela não está num órgão, ela não está numa entidade paralela, ela está dentro. Quando ela vai exercer essa função dela, ela está exercendo de forma, não tem nem dúvida, letra C, de forma direta, tá? Então, como ela está exercendo a sua atividade dentro da estrutura administrativa municipal, ela está exercendo a sua função de maneira direta, tá? A Selecom nem tentou confundir, botando direta e indireta. Ela botou coisa assim, abstrata, imparcial, subjetiva, né? Não, aqui o que ela quer que você responda é isso. É que quando um agente público que está dentro, que integra a administração, exerce a sua função, está fazendo isso de maneira direta, tá bom? Vamos lá. Selecom 2019, olha só a questão, vamos lá? As pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF e municípios, né, ela está dizendo quem são, podem distribuir internamente certas competências decisórias, agrupando-as em unidades individualizadas, mas mantendo o liame unificador da hierarquia. Olha aqui, gente, vai manter a hierarquia, tá? Tal hipótese, dentro de outros fundamentos, poderá ocorrer em razão da matéria, como, por exemplo, Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras, tá bom? A situação acima referenciada, quanto à organização administrativa dessas entidades federativas, se caracteriza pelo fenômeno da... Então, vamos lá. Aí vai descentralização, centralização, concentração e desconcentração. Vamos observar o que a questão está dizendo? Está dizendo que uma entidade pública, então aqui eu tenho, né, vamos supor a prefeitura, né, que é uma entidade pública, prefeitura, tá? Aqui está dizendo que ela vai agrupar unidades individualizadas, ou seja, ela vai criar órgãos, tá, gente? Vai criar órgãos para cuidar de alguns assuntos. Ela vai criar órgão 1, órgão 2, órgão 3, tá? E ela vai manter, gente, olha, a hierarquia, ou seja, esses órgãos continuam vinculados a ela, hierarquicamente subordinados a ela. Não vão ser pessoas jurídicas independentes, vão estar dentro da estrutura, né, da prefeitura. Então, gente, nesse caso, a gente está falando de quê aqui? Quando uma entidade distribui internamente as suas competências. Ela não está criando uma nova entidade, uma empresa, uma autarquia, não. Ela está distribuindo internamente, se organizando internamente. Como eu chamo isso? Muito bem. Letra D, isso é uma desconcentração, tá bom? Se fosse uma descentralização, nós não teríamos mais hierarquia, tá? Não teríamos mais hierarquia. E a gente estaria falando que essa entidade vai criar uma nova entidade, vai criar um novo ente, uma nova pessoa jurídica para fazer, né, para atribuir alguma dessas suas competências. Entenderam? Tranquilo, né? Então tá aí duas questõezinhas da Selecom. Não tem mistério. Você vai pegar lá na tua prova, você vai ver, ó. Se tiver hierarquia, desconcentração. Se não tiver hierarquia, descentralização, tá bom? Se vai se criar uma nova pessoa jurídica, descentralização. Se não vai se criar uma nova pessoa jurídica, vai se criar um órgão que esteja vinculados, né? Vai criar um órgão, é uma desconcentração, ok? Então tá aí para vocês agora os nossos contatos, tá? Tá aí o nosso site expressoconcurso.com.br.
né, o nosso site expressoconcurso.com.br. Lá você vai ter lá todos os nossos materiais disponíveis para você. Tem o nosso Instagram, nos sigam lá no Instagram, @expressoconcurso, né, @expresso_, né, concurso. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram e no Facebook, nós vamos estar disponibilizando lá todos os slides das nossas aulas para você poder estar revisando, tá? Tem aqui também o nosso Zap para qualquer dúvida, e se você quiser ir adquirir o nosso material por transferência ou depósito bancário, entre em contato que nós passamos as informações. E o nosso grupo do Telegram, se você quiser entrar no nosso grupo e ser informado aí em primeira mão, né, de cada aula que nós lançamos, cada material novo, os concursos que estão saindo por aí, a gente está colocando lá no nosso Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda.